boa tarde. Estamos de volta para mais uma curtinha do professor, nessa segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, o principal tema dessa curtinha é que Trump já começou a colocar em marcha uma limpeza nas Forças Armadas norte-americanas. Essa é a principal informação da tarde. Mas devo começar por onde terminei. Elon Musk e sua limpeza ou devassa na FEMA. Hoje de manhã eu disse que Elon Musk tinha publicado que 59 milhões de dólares foram enviados da FEMA para hotéis de luxo em Nova York para abrigar imigrantes ilegais. Isso é o que o Doge tinha levantado. Mas essa é só a pontinha do iceberg. No decorrer do período, hoje, no decorrer do dia, no passar das horas, Elon Musk foi revelando aos poucos que há muito, mas muito mais dinheiro nesse desvio. Bem, ele começou republicando um tweet de Rob Starbuck que dizia o seguinte: a situação da FEMA é muito pior do que os 59 milhões gastos ou enviados ilegalmente para hotéis de luxo em Nova York abrigarem imigrantes ilegais. Pelo último trabalho de Brenna Morello, sabemos que a FEMA gastou centenas de milhões de dólares com ilegais nos últimos 4 anos, e isso é apenas uma entre várias agências que estão fazendo o mesmo. Traição total, dizia o post de Starbucks. Bom, aí então, este mesmo post trouxe vários recortes, que também Elon Musk retuitou, de algumas outras remessas ilegais enviadas pela FEMA. Isso foi apontado nos próprios sites ou da FEMA ou do político e até mesmo da Embaixada norte-americana em El Salvador. Vejam só. No primeiro recorte diz o seguinte: o Departamento de Segurança Interna anuncia 380 milhões de dólares em financiamento adicional para comunidades que recebem migrantes. No outro recorte, a FEMA concede 110 milhões ao Programa de Alimentos e Abrigos de Emergência Auxiliar para ajudar migrantes. Em outro recorte, o Departamento de Segurança Interna anuncia a distribuição de mais de 77 milhões de dólares em financiamento do Congresso para comunidades que recebem migrantes. Este outro recorte aqui é do site O Político. Diz: a cidade de Nova York receberá 104,6 milhões da FEMA para requerentes de asilo. Isso no ano passado. Notícia dada pelo site O Político, que por sua vez também recebia dinheiro de outra agência, a USAID, do dinheiro, claro, dado para o site político de esquerda falar bem do governo Biden de esquerda. Então isso aqui, a cidade de Nova York receberá 104,6 milhões da FEMA para requerentes de asilo. 58 milhões que Elon Musk tinha falado ontem, parece ser só trocado de pinga, ou parecerá no final das contas. Mais um recorte. O Departamento de Segurança Interna anuncia a distribuição de mais de 12 milhões em financiamento. Isso seria para a Embaixada de El Salvador, a Embaixada Americana em El Salvador. E, finalmente, aqui mais um recorte. O Departamento de Segurança Interna anuncia 300 milhões em financiamento direto para comunidades que recebem imigrantes e 340 milhões para um novo processo de prêmios competitivos. É tanto número, meus amigos, que eu já me perdi nas contas aqui, mas também não importa, porque esse não é nem de longe ainda o total da, digamos, tungada no bolso do pacato cidadão contribuinte norte-americano. Agora há pouco, Elon Musk republicou outro Twitter, esse de Wester Lesman, que dizia o seguinte: à medida em que a eleição se aproximava, Caroline Jean-Pierre,
a porta-voz da presidência do governo Biden, garantia aos americanos que nenhum fundo da FEMA estava sendo desviado para ilegais. Certo, disse ele. Hoje, Elon Musk expôs que a FEMA ainda envia dinheiro aos contribuintes para ilegais. Na semana passada, ela enviou 59 milhões de doletas para ilegais em hotéis de luxo em Nova York. Mais mentiras. E aí, Elon Musk comentou o tweet. Ele disse: sim, essa foi uma grande mentira do governo Biden. Fundos foram desviados de quase todas as áreas do governo federal para minimizar o número de imigrantes ilegais dos Estados Unidos. Também parece haver fundos significativos desviados da Previdência Social para pagar imigrantes ilegais. E aí você se pergunta, mas o que é isso? O que estava acontecendo? Ora, esta agência, a FEMA, estava trabalhando em comum acordo com ordens vindas do pântano ou do governo invisível, do governo das trevas, aquele governo paralelo, para dar dinheiro a rodo e mudar totalmente a população norte-americana. Eles fariam isso, claro, aos poucos, mas com muitos dólares para realmente mudar tudo o que era americano, mudar para outra coisa, como de fato aconteceu na Europa, ou vem acontecendo na Europa mais intensamente aí nos últimos 10 anos, mas o processo começou há 20 anos, um pouco mais. Pois é, isso estava sendo feito nos Estados Unidos. Então agora você também pode imaginar o seguinte, bem, se a FEMA está corrompida, que é só uma agência, está corrompida assim, com esse montante elevado, essa montanha de dinheiro, o que não estaria acontecendo nas Forças Armadas norte-americanas? Bem, isso logo saberemos. Está provavelmente acontecendo algo ainda mais escandaloso. Então, essa é a nova batalha de Donald Trump, especificamente de Trump. Só que ele não começará, ou melhor, não se concentrará apenas em escândalos de dinheiro envolvendo as Forças Armadas, mas principal e fundamentalmente na questão ideológica, na infiltração ideológica ou da ideologia woke nas Forças Armadas. Vejam só, o Blaze Media disse hoje, a matéria de hoje, o seguinte: Trump pressiona para erradicar ideólogos esquerdistas conscientes das Forças Armadas. Bem, antes de entrar nesse assunto propriamente, temos que entender o que é o serviço, ou melhor, um grupo especial chamado Board of Visitors. Board of Visitors. Que grupo é esse? Numa rápida visita ao site da Força Aérea, da Academia da Força Aérea Norte-Americana, vemos que Board of Visitors é, na tradução, um conselho de visitantes da Academia das Forças Armadas dos Estados Unidos, tanto Força Aérea quanto Exército, Marinha, Guarda Costeira e assim por diante, que é estabelecido sob o título 10 do Código dos Estados Unidos 9.455. Trata-se de um conselho que investiga o moral, a disciplina, o currículo, a instrução, o equipamento físico, os assuntos fiscais, os métodos acadêmicos e outros assuntos relacionados à academia, e que o Conselho decide considerar. Aí diz o site que o Conselho é composto por 6 membros nomeados pelo presidente, 3 membros nomeados pelo vice-presidente, 4 membros nomeados pelo presidente da Câmara dos Representantes, 1 membro designado pelo Comitê de Serviços Armados do Senado e 1 membro designado pelo Comitê de Serviços Armados da Câmara. E aí eu fui ver a última composição desse Board of Visitors e estavam lá quase todos os membros do Partido Democrata. Aliás, na última investigação, a última investigação ainda pertencente à era Biden, todos os membros do Board of Visitors eram democratas. Então, agora, voltando à matéria sobre a limpeza de Trump nas Forças Armadas.
O Blaze Media diz o seguinte: o presidente Trump anunciou hoje, segunda-feira, mais uma medida que seu governo tomará ou está tomando para eliminar ideólogos das Forças Armadas. Em uma publicação no Truth Social hoje, segunda-feira, Trump prometeu demitir o Board of Visitors de vários ramos das Forças Armadas, citando preocupações de que esse grupo, ou esses componentes do Board of Visitors, se infiltraram nas academias e serviços americanos com ideologias woke, ou ideologia woke. Trump observou que, para manter o domínio militar, esses conselhos precisam ser compostos por um novo grupo de indivíduos nomeados. Ele disse, abre aspas, nossas academias e serviços foram infiltradas por ideólogos esquerdistas woke nos últimos 4 anos. Ordenei a demissão imediata do Conselho de Visitantes do Exército, Força Aérea, Marinha e Guarda Costeira. Aí diz o Blaze Media que o papel do Board of Visitors é aconselhar o presidente sobre assuntos que dizem respeito às respectivas academias de serviço. Ao trocar antigos nomeados por outros mais alinhados com a administração, Donald Trump está visando restaurar a confiança popular nas Forças Armadas. Disse Trump, teremos o exército mais forte da história, e isso começa com a nomeação de novos indivíduos para esses conselhos. Devemos tornar as academias militares grandes outra vez, ou grandes novamente. E aí termina o Blaze dizendo que esse é apenas o mais recente desenvolvimento na missão de Trump de revitalizar o exército americano. Mais notavelmente, o secretário de Defesa de Trump, Pete Hegseth, também fará disso uma missão central para erradicar o preconceito político no exército. Desde que Hegseth foi empossado no final de janeiro, o recrutamento militar, que estava caidaço, voltou a subir. Já está bombando. Aliás, eu falei um pouco disso na semana passada. Então está aí, pânico e pavor para os maus militares. Está cheio aí de oficiais altamente graduados com pânico, pavor, pesadelos, porque sabem que a sua hora está chegando. A hora dos maus generais está chegando. Lá nos Estados Unidos, né? Claro. Bem, para terminar, eu falei também hoje de manhã um pouco sobre vazamento do FBI para grandes veículos de comunicação. Vazamentos do quê? Informações privilegiadas sobre onde o ICE, o ICE de Donald Trump, a Agência de Imigração e Alfândega, baterá para buscar imigrantes ilegais. Agentes do FBI, alinhados à política Obama, política woke e tudo mais, estão passando essas informações para alguns veículos de mídia. Esses publicam a informação vazada para, claro, alertar esses grupos que serão perseguidos pelo governo Trump, como o Trem de Aragua, por exemplo. Eles, recebendo a informação antecipadamente, fogem, se escondem, não são pegos pelo ICE. Bem, o que está acontecendo agora é o seguinte: esse problema já foi tratado até mesmo pela Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, que ameaçou agentes que estão fazendo isso, que eles serão também encontrados. Nós, disse ela, iremos para cima de vocês. Essa é a matéria do Gateway Pundit de hoje. Diz o seguinte: o governo Trump está cumprindo sua promessa de campanha de deportar imigrantes ilegais. Mas as forças anti-Trump dentro do governo e da polícia estão fazendo tudo o que podem para proteger os imigrantes ilegais às custas
da segurança dos cidadãos americanos. Então, a procuradora-geral Pam Bondi deixou claro que haverá consequências para aqueles que vazarem informações sobre as batidas do ICE, ou ICE, dizendo à Fox News o seguinte: se você vazou, descobriremos quem é você e iremos atrás de você. É uma promessa que certamente será cumprida. Capítulos eletrizantes pela frente. E a semana está só começando. Que semana, hein, meus amigos? Muito bem, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Não esqueça, amanhã eu volto com novos capítulos desta novela pra lá de caliente. Até depois, se Deus quiser.